Lucena, como eu conversei, a maioria do Vamos nosso nessa. público aí, engenheiros, arquitetos, pessoal que acabou de montar negócio, Certo. negócios, né, pequenos, como grande, 80% da nossa economia. E, então aí, qual que é a importância? Primeiro eu quero que você se apresente, né? Faça sua apresentação para a gente seguir com o tema aí. Bom, Ricardo, Estou com 40 pessoas aí ao vivo já. tá com vocês aqui é um motivo de muita alegria, tá? Eu quero compartilhar com vocês conteúdo sobre vendas, né? Até porque vendas, ele é toda profissão que está no mercado, independentemente da profissão que você esteja. Hoje vamos falar aqui, por exemplo, para arquitetos e para engenheiros, todas estão atreladas a uma única profissão. Eu costumo dizer que só existe uma profissão no mundo, e essa profissão chama-se vendedor. Todo o capital que circula no país e no mundo circula graças à ação de nós vendedores. Então é o vendedor que faz a roda dos negócios girar. Mesmo que você não queira dizer, eu não sou vendedor, você está vendendo alguma coisa. Eu vou provar para vocês aqui hoje. Primeiramente, são 3 coisas. Você vende produtos, você vende serviços, você vende ideias, mas o cliente, antes de qualquer coisa, ele compra você como pessoa. Então, a importância de saber se vender é a venda número 1. E é o primeiro passo para você realmente se dar bem dentro dessa profissão. Saber se vender. E eu vou ensinar para vocês aqui várias estratégias hoje sobre isso. Tá bom? Eu sou um vendedor. Há muitos anos eu pesquiso sobre o assunto. Eu vivencio vendas todos os dias. Não é somente quem pesquisa ou quem leu. Não, eu vivenciei todo esse tempo. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, tudo através da profissão, dessa incrível profissão chamada vendas. Inclusive está aqui no braço, ó, tatuado, tá vendo? A vida é uma venda. Eu levo como filosofia de vida, que tudo é vendas, tá bom? Então eu sou vendedor, sou empresário, tá, no ramo na área da educação corporativa, 21 anos dedicados à indústria do conhecimento. Sou criador de diversas metodologias, inclusive recentemente nós criamos o Evolution, né, que você teve aí, participou conosco, com os Programa arquitetos, com a Valéria, transformador. Uma mentoria conteúdo de transformadora. altíssima qualidade. Então, escrevi alguns livros como coautor também, estou desenvolvendo mais um agora, inclusive, e é um prazer muito grande. Se quiser saber mais, a história é grande, tá? Vai lá, inclusive, no site, vai no meu Instagram e conhece um pouco aí do que eu faço aí pelo Brasil. Hoje, nossa empresa, Fábrica de Mentores, tem operações em 4 estados e nós estamos expandindo. Inclusive, estávamos fazendo isso agora em 2020, quando fomos pegos de surpresa aí pela pandemia e tivemos que pisar no freio, por enquanto, para retomarmos daqui a algum tempo, talvez no segundo semestre, muito mais forte e aproveitando as... Perfeito, Lucena. É isso. Vamos posicionar o pessoal. Muito Vamos obrigado entrar no mais uma conteúdo. vez. Vou falar menos de posicionar mim o pessoal. e trabalhar mais o conteúdo. O seguinte, como eu disse, engenheiros, arquitetos e estudantes, recém-formados ou se formando, que querem ascender uma profissão, a importância de vendas para negociação, e pequenos empresários que precisam de vendas desde sempre. Eu acredito que desde sempre, no cenário que nós estamos agora de se reinventar, mais ainda, né? Então, eu quero fazer a primeira pergunta para você o seguinte: por que engenheiros e arquitetos devem atentar para as vendas? E aí vamos seguir aí para posicionar o pessoal, nosso público aí. Vamos lá. Pelo que eu conheço da área, inclusive, os engenheiros e arquitetos estão muito designados, né, e preocupados muito com a execução do trabalho que eles fazem, né? Por exemplo, arquiteto em fazer o design, enfim, não se preocupa muito com a questão da força comercial. Sendo que não adianta você se preocupar com essa área, esse aspecto, se você não se preocupar como é que eu vou vender. Quais são os canais de distribuição? Como eu vou chegar até o meu cliente? Então, isso é muito importante, tá? Para trabalharmos aqui. Muitos não dão importância. Não entram em treinamentos, né? Acham que vendas não é para ele, ou coisa do tipo. Olha isso. Hoje, nós estamos aqui. Estamos batendo um papo aqui online, né? Estamos fazendo aqui uma live e nós estamos se vendendo. Eu estou me vendendo para o seu público, automaticamente, você também está, né? Estamos aí em linhas cruzadas, e o pessoal está conhecendo um pouco de quem é Ricardo Almeida e de quem é Augusto Lucena. Isso é uma venda, tá? Venda é isso. E a venda, ela é arte, é a junção das duas artes. Você tem a arte da arquitetura, a arte da engenharia, que deve estar atrelada
a arte da venda. Se você realmente entender fortemente sobre esse assunto, se você mergulhar e estudar justamente essa área, você vai ver quanto você vai se tornar diferenciado no mercado. Assim como você procurou já há algum tempo, né? O curso, você foi meu aluno no curso de vendas, né, na escola de vendas, e vem acompanhando, fazendo treinamentos, fez o Evolution, fez escola de líderes, enfim, e sabe o quanto você evoluiu nesse mercado. O seu pensamento hoje é outro, não é isso, Ricardo? Sim, muda muito. Completamente. Esse cenário é completamente... Mais eu me atentava muito para isso, Luciano, quando eu via grandes empresários analfabetos, por exemplo. A gente fica na universidade estudando, entendendo que é o seguinte, como é que a sociedade é treinada hoje em dia, nossa educação? Você é treinado para se formar, conseguir um bom emprego, não é? E a universidade não ensina sobre vendas. E eu queria entender, poxa, como é que esses caras, grandes empresários que eu conheci, milionários, cara com faturamento altíssimo, muitos deles analfabetos. Como isso? Quer dizer, partir um pouco do viés de negociação que eles tinham. E negociação de tudo. Quer dizer, eles eram grandes negociadores. Quando a gente fala negociadores, a gente pode ter o estereótipo, assim como tem o de vendedor, que é aquele cara que está treinado para enganar a pessoa. Que é isso que eu vou querer que você fale um pouquinho já já. Existem treinamentos que nós fazemos de persuasão, mas é para você vender o seu valor, vender aquilo e não cair numa guerra de preço, por exemplo. Né? Eu já vou dar uma sequenciazinha já já e nós vamos entrar nesse assunto de preço. Então, esse estereótipo de vendedor, existe esse estereótipo. Quando você sai da universidade com a formação e entende, poxa, o que é o vendedor? É aquele cara que anda com a pastinha embaixo do braço, que bate na porta oferecendo um serviço ou um produto, que é um tirador de pedido, né? Eu via muito na loja da minha mãe, por exemplo. O cara chega lá, você quer quantos sacos de bala? Tantos, anota e vai embora. Eu achava que aquilo era o vendedor. E nós, nossa característica, engenheiros e arquitetos, nós temos a característica de vendedores, o quê? Consultivos. Tá? Isso. Vendedores consultivos. Mas, enfim, vou seguir aqui para a segunda, que é o que eu quero perguntar exatamente sobre essa venda consultiva. Quais características diferenciam a venda de serviços de engenharia e arquitetura para os outros vendedores? Quais características diferenciam a venda de um vendedor de engenharia e arquitetura para um vendedor de produto, por exemplo? Primeiramente, você tem que entender muito, né, da área que você atua. Né? Esse é o primeiro passo. Não adianta você querer convencer alguém, né, se você não conhece o teu segmento, o teu mercado, o produto que você, ou o serviço que você vende em profundidade. Isso é muito importante. Tá? Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, tá? O segredo do sucesso em vendas, principalmente a venda intangível. O serviço é uma venda intangível. Tá? O que vocês vendem não é palpável. Você tem que criar expectativas, fazer o cliente imaginar, né? Fazer o uso do storytelling, que vamos falar aqui também. Enfim, criar um argumento poderoso para poder envolver o prospect no processo ali comercial, na transação ali comercial, na negociação e fazer com que aquilo ali seja convertido em vendas. Ou seja, você tem passos. Ah, Luciana, você tem que seguir os passos, abordagem, sondagem de interesse, quebra de objeção, até chegar à ação de fechamento? Não necessariamente. Se você for um vendedor acima da média, um cara que estuda, que pesquisa, tá? Que sabe que existe perfis comportamentais diferentes, cada cliente tem uma forma de se portar, e se você entender de PNL, por exemplo, programação neurolinguística aplicada a vendas, você vai ver que cada cliente, você tem uma forma de abordagem, uma forma de conduzir a venda e vai com certeza conseguir resultados melhores. Você vai fazer o seguinte, tá? Eu que costumo dizer, o segredo do sucesso na vida e nas vendas, 15% está relacionado às suas habilidades e aos seus conhecimentos. É aquilo que você faz agora, que você está com tempo livre, agora tem tempo de sobra, vai estudar. Vai estudar sobre vendas, vai estudar sobre negociação, vai estudar sobre argumentação, sobre PNL, tem tempo. Escolhe os assuntos que mais são interessantes nesse exato momento. Para de ouvir porcaria, para de assistir porcaria na internet, tem muita merda aí na internet o tempo todo, para de ficar vendo piadinhas, espalhando fake news e foca no que verdadeiramente é importante nesse momento. Vai sair na frente, vai beber água limpa quem estiver justamente fazendo isso agora. Porque a crise vai passar. Ela vai passar, não sei quando. Perfeito. Eu posso precisar para você, ninguém sabe exatamente quando. Tá? Mas ela vai passar e quem estiver preparado vai poder aproveitar as melhores oportunidades. Então, voltando lá, 15% disso, conhecimentos e habilidades.
Tá? Perfeito. E 85% está relacionado à sua habilidade de se conectar positivamente com as pessoas. Olha isso. Relacionamento, Ou seja, né? relacionamento. É o marketing de relacionamento. O George Hard foi o maior vendedor de carros do mundo, né? Eu falo muito sobre ele em meus cursos, em meus treinamentos. E certa vez ele disse no seu livro lá, Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um, que eu indico para vocês, inclusive, Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um. Tá? Eu tenho disponível, se quiser eu posso deixar para o seu público depois em PDF. Tá? Eu tenho aqui. Ótimo, maravilha. Foi recomendação lá atrás da escola, né? É. E certa vez ele disse o seguinte: construa uma rede de contatos. Mantenha-se vivo na memória das pessoas. Cuide bem delas e elas cuidarão de você no futuro. Perfeito. Isso é relacionamento. É o que muitas empresas não fazem. É o que muitos profissionais de vendas não fazem. O cliente, Ricardo, ele quer o quê? Ele quer o antes, ele quer o durante, ele quer o depois. Pós-venda. Tem gente que só entrega o antes, né? Ou até o durante, mas o depois não faz. Ou seja, carinho antes é interesse, carinho depois é relacionamento. Eu vou bater forte aqui nessa tecla hoje. Os arquitetos, engenheiros ou estudantes que estão aqui presentes, ou seja, qual for a sua profissão, entendam que tudo depende do seu network, da capacidade que você tem de se conectar positivamente com as pessoas. Então, se você é uma pessoa articulada, se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa que sabe se posicionar, sabe entrar, sabe sair, sabe fazer boas amizades, você tem uma habilidade forte para venda. Lucena, vou pegar um gancho no que você falou. Existe uma tendência hoje, através das redes sociais, inclusive, não sei se você concorda, os profissionais eles querem cada vez mais clientes novos e clientes novos. Aquela tendência de ter mais seguidores, inclusive. E eles terminam gastando muita energia na captação de novos clientes e esquecem o potencial daquele que já comprou de você, daquele cliente que já é seu cliente. Quer dizer, aquele único projeto que você já fez com o primeiro cliente, aquele único cliente, você tratando muito bem dele, continuando tratando dele, pedindo indicação dele, a indicação dele mesmo, que é muito poderoso o testemunho dele. E parar um pouquinho com a energia que é gasta para captação de novos clientes. Captação de novos clientes. Foram perguntas que nós recebemos aí nos stories a respeito de como captar cliente. Ótimo, captar cliente é necessário. Mas aquela atenção que se deve ter a quem já é seu cliente. Porque será que você está extraindo todo o potencial desse cliente seu? Exatamente isso. Muita gente não faz o básico, né? Isso aí é o básico bem feito, né? Então, se você fizer o dever de casa certinho, você não vai passar por certas dificuldades que muitos estão enfrentando nesse exato momento, tá? Por exemplo, esse é o momento de você cuidar da sua base de clientes. É o momento de você estar posicionado, ligando para esses clientes, entendendo que ele está passando por uma situação, porque o problema não é local, ele é um problema global, todo mundo está no mesmo barco, e no momento como esse, o líder ele tem que ajustar as velas, né? O leme, para poder indicar na direção. Ou seja, você falou sobre clientes, como vender mais para os mesmos clientes. Esteja simplesmente, né, com o seu posicionamento sério, profissional, e nesse momento você tem que estar junto do teu cliente. Certo? Isso é muito importante agora. No seu mercado, por exemplo, no mercado de engenharia, arquitetura, funciona muito a indicação. Não é isso? Vocês vendem muito por indicações. Eu gostei do projeto, eu gostei do trabalho, eu vou indicar para pessoas. Mas é necessário que você peça essas indicações. E pelo menos um cliente satisfeito peça 3 indicações, 4 indicações, para você fazer o trabalho de prospecção bem feito. Nesse exato momento, tem muita gente precisando do teu produto, precisando justamente do seu serviço, precisando de uma orientação, né? Tem profissionais renomados, por exemplo, verdadeiras autoridades do assunto, que estão nesse momento dando mentorias, vendendo conteúdo, né, pela internet, em cursos e infoproduto, porque eles criaram uma autoridade em cima disso. Quando a gente fala que você falou muito bem sobre questão de preço, quem entrar em guerra de preço hoje vai perder, vai quebrar, porque você vai sempre encontrar um desgraçado que vai vender mais barato. Sempre.
sempre vai ter Bruno alguém colocou que vai... aí, ó, cativar o cliente primeiro para multiplicar a positividade. Bruno é um cara muito experiente em vendas também, tá? Tá, Ele é um gerente de arquiteto, vendas. Bruno? Ele é um gerente de vendas, o Bruno. Vinícius também comentou sobre isso. Tá. Então, é como você está falando, é cativar, é se aproximar do cliente que você já tem, pedir indicação dele, sentir as dores do cliente. Isso é muito importante, né? Justamente o exercício da empatia, ela é fundamental na profissão de vendas. Então, é necessário que você realmente exercite todos os dias isso, entenda a real necessidade do teu cliente, o que é que o cliente quer. Isso. Todo cliente ele tem anseios, ele tem expectativas, ele tem dores. Nesse exato momento, quem é? Meu cliente é CNPJ. Eu trabalho justamente com o CNPJ. Dificilmente eu tenho um CPF na minha base. Eu ajudo empresas a serem mais lucrativas, né? A partir de quê? Da transformação através do conhecimento, treinando equipes comerciais, treinando a equipe de líderes, treinando a gestão, entendeu? Nós temos vários produtos nesse sentido, porque eu acredito, eu sou fruto disso, tá? A minha vida foi transformada através do conhecimento, entendeu? Que a sua também. E a gente tenta mostrar justamente isso, que o segredo para você ter uma equipe de alta performance, o segredo para você ter uma empresa estruturada e altamente vendável, com pessoas engajadas no propósito da venda, propriamente dita, é justamente esse, tá? É trabalhar esses pontos que nós estamos colocando aqui, tá? E o restante é justamente treinar, treinamento constante. Treinamento constante, porque as pessoas aprendem por repetição. Quanto mais você treina, melhor você fica. Infelizmente, empresas que não treinam, profissionais que não estudam... Aí eu faço uma provocação, Luciano. Fora do Quantos mercado. engenheiros... Eu faço porque eu participo dos congressos de vendas e marketing. É muito raro eu ver engenheiro e arquiteto nesses eventos. É muito raro. E eu coloquei aqui, mesmo. eu escrevi aqui. Você você que promove esses eventos, então você sabe quais são os profissionais que estão lá listados, né? Sim. Médicos eu percebo mais, médicos, donos de clínica, mas profissionais muito. de engenharia e arquitetura, eles não participam. Justamente nós temos alguns médicos, engenheiros que começaram a entender a importância disso já há algum tempo, que a gente aumentou bastante o número de clientes de profissionais liberais, né? Advogados, por exemplo, nós temos alguns advogados que hoje sabem a importância de saber se vender e tem muitos que ainda não acordaram, não despertaram para o óbvio, que é uma coisa muito óbvia, e perdem clientes e perdem mercado. Alexandre comentou aí, preço não se discute, percepção de valor. Tem um ponto aqui que eu coloquei que nós vamos tratar sobre isso, sobre a venda de valor, né? Eu coloquei no item 3 aqui, principais erros de marketing, vendas de engenheiros e arquitetos. Primeiro, falta de treinamento em vendas, você já comentou. Sim. Parte comercial passiva, o que é isso? Você fica no seu escritório, aguardando o telefone tocar ou alguém indicar. Não tem aquela parte comercial que a gente chama ativa, de uma técnica de prospecção, de entender de um funil de vendas, de entender de uma captação de lead. Ele fica ali sentado, aguardando o telefone tocar. Olha, eu fiquei sabendo que você faz projeto assim assado, e aí me indicaram você e eu tenho um projeto aqui para o seu assar. Assim, dessa forma. Então, quero que você comente um pouquinho. Vou comentar mais alguns problemas aqui que a gente elencou sobre problemas de vendas, engenheiros e arquitetos. Usar a mídia errada, já falamos um pouquinho sobre isso. Muita energia na rede social, escrevi. É aquela tratativa. Você está gastando muita energia para aquele cliente que ainda não é seu e esquecendo o cliente que já é seu. Aquele cara que já comprou de você e, de repente, ele quer comprar mais, ele tem uma necessidade a mais que você não sabe, não foi atrás e não extraiu o potencial total daquele cliente. Coloquei também, subutilizam o poder do testemunho, marketing de indicação. Você terminou aquele serviço e fala, olha, você pode me indicar mais 2 ou 3 colegas seus que podem usufruir do meu trabalho? Porque a indicação ainda é um grande poder, né? A indicação é um canal poderoso, né? Você falou sobre a questão da venda receptiva, né? Vamos por partes, tá? Por trechos. A venda receptiva, cada vez mais que você ficar esperando que ela aconteça, ela não vai acontecer, tá? Hoje, o que acontece é que a maioria das empresas estão reféns de um único ou, no máximo, 2 canais de vendas. A venda receptiva é um canal. Nós temos a venda consultiva, é outro canal. Tá? O telefone é um outro canal. Redes sociais é um outro canal. Representantes é outro canal.
franquias, existem diversos canais de distribuição do teu produto ou do teu serviço, tá? O que acontece é que as pessoas ficam esperando o mais fácil acontecer, que é o cliente te procurar. E hoje você tem que agir antes da necessidade acontecer. Você tem que ser o quê? Proativo. A venda consultiva, ela é uma venda mais delicada. É uma venda que você precisa dar uma orientação muito mais precisa. Eu gosto, inclusive, dessa palavra, tá? Orientar. Eu gosto muito mais do que ajudar, porque a orientação... E a venda consultiva, Luciano, ela tem um prazo maior. Você tem um tempo de trabalho maior na venda consultiva, né? E principalmente se tratando de vendas de alto valor agregado. Quando você tem um produto de alto valor agregado, então a venda geralmente não acontece num único encontro, tá? Possivelmente você vai marcar uma reunião, 2 reuniões, às vezes você vai marcar uma reunião com a pessoa que não decide, essa pessoa apenas, você tem que saber quem é o decisor, na verdade, às vezes não é aquela pessoa, de repente quem decide... Você está perdendo tempo com aquela pessoa que não é ela que decide. Você está perdendo energia. Isso é muito importante para o gasto de energia. Tem muita gente que gasta muita energia numa apresentação falando para a pessoa errada. Tá entendendo? Um detalhe simples, uma técnica simples. Simples. Descubra quem é a pessoa que decide. Tá? Você precisa, falou muito bem que acertou a mão no LinkedIn, né? Porque você está trabalhando autoridade no LinkedIn e lá você tem contato direto com os CEOs, com os fundadores, com a pessoa que assina o cheque que decide. Eu tenho um caso interessante que aconteceu ontem comigo no LinkedIn, vou compartilhar com os colegas. Eu estava sendo terceirizado por um projeto da Vale. A Vale contratou uma empresa, essa empresa contratou outra, acho que quarteirizado. E essa outra empresa me contratou para um projeto grande da Vale, lá em Minas. Tá. E aí eu estava dando orçamento quarteirizado. Ontem o cara me ligou e disse, Ricardo, eu te sigo no LinkedIn e eu sou gerente de contrato desse projeto, nós estamos contratando esse projeto e eu quero orçar com você. Você tem interesse em orçar? Eu subi 3 níveis. Quer dizer, por conta... O contato, o nicho que nós temos hoje no LinkedIn, ele é mais preciso. Você está ali em contato com a pessoa que decide. Você está em contato com a pessoa que assina a sua contratação. Sim. Então, eu escrevi aqui também, Luciano, para a gente comentar, eu vi alguns comentários a respeito disso, a questão da... Teve até o Pedro aqui que escreveu o seguinte, voltando um pouquinho para a prostituição profissional. Lembre-se, a Coca-Cola não acha ruim que a Dolly é mais barata. Isso aí chama-se posicionamento de mercado. Você definir quem é seu cliente. Né? Quem é seu cliente? O iPhone está preocupado se existe o Samsung de R$400? Cada lançamento do iPhone concorrente é você mesmo, tá? Isso. E eles acabam canibalizando o próprio produto deles. Certo? Ou seja, eles concorrem entre si. Na verdade, o seu maior concorrente é você mesmo. Quem é o concorrente de um piloto de Fórmula 1, por exemplo? É outro piloto? Não, é o cronômetro. Tá entendendo? Então, é muito importante que você... porque a concorrência, porque isso e aquilo está fazendo... Gente, foca no teu talento. Foca daquilo que você é melhor. Potencializa. As pessoas têm a maneira de dizer assim, você tem que pegar seus pontos fracos e potencializar. Não. Os seus pontos fracos, tem coisas que a gente não vai dominar. Não tem jeito. Contrata alguém para fazer, porque eles fazem melhor do que você. Mas tem coisas que é você. O teu talento, você tem que potencializar o tempo todo, porque você tem que ficar excelente, você tem que ficar extraordinário naquilo que você faz. É nisso que você tem que focar, tá? Então, são quando você define, Luciano, quando você define um nicho, a chance de você virar uma autoridade naquele assunto é maior. Você concorda? Isso. Olha, eu estou definindo... Eu tenho um caso interessante que eu acho que está aqui, inclusive, na live. Eu falo sempre sobre ele, Diego Brandão. Ele é um arquiteto, e ele falou o seguinte, não, eu sou um arquiteto de arquitetura equestre. Ele colocou, inclusive, na marca dele, Diego Brandão, arquitetura equestre. Você acha que é um risco que ele corre? É. Um cara que vai fazer uma clínica vai fazer com Diego Brandão arquitetura equestre? Mas o cara que vai fazer um Aras, a marca dele de si já tem muito peso. Porque ele definiu o nicho de mercado dele. Definindo o nicho de mercado, você ganha autoridade naquele assunto com mais facilidade. Eu acho que ele está seguindo a gente aí. Você tem que ser um mestre, né? O Diego ele é um mestre. Ele escolheu colocar, né, segmentar ali, trabalhava naquele nicho. Não, ele está aí, ele deu um okzinho aí. Especialista, tá? Olha isso. Ele escreveu aí, ó, 100%, eu trabalho 100% com o projeto de Aras. Ele escolheu. Eu
eu faço arquitetura para áreas. Certo? E eu tenho, aí, quando alguém procurar lá, poxa, pra... é a técnica do Oceano Azul. Tá travando. Ele está procurando beber de uma água mais limpa, sair daquele, né, daquela guerra, naquela lagoa pequenininha ali com vários tubarões, para ir para um Oceano Azul, uma água mais limpa. Isso. E tem muita empresa que faz isso e está se dando super bem, porque quando alguém pesquisar, alguém que é da área vai pesquisar, vai buscar quem? Quem é especialista naquele assunto. Você corre o risco? Corre, mas quando você trabalha a autoridade, né, você já sabe mais ou menos qual é o tamanho desse business, você já sabe mais ou menos qual é o tamanho desse mercado, tá? E você aposta nesse mercado. Tá? Escreveu aí, não faço outro tipo de projeto. Foi um posicionamento que nós decidimos também no escritório. Nós não mexemos com concreto, nós mexemos com estrutura metálica e queremos ser os melhores nisso. Queremos focar nisso, somos os melhores nisso. Queremos ser lembrados. Falou em estrutura metálica. Tem uma frase que eu gosto de usar, inclusive. Na verdade, é muito melhor você fornecer somente o cimento, né, do que pegar a obra inteira. Não é isso? Ou seja, você é melhor naquela área, foca naquela área. Tem um mercado gigantesco para você trabalhar. Eu tenho certeza disso. Às vezes as pessoas, não, mas é melhor diversificar. Não é melhor abrir mais? Tem muito. Quando eu falo em diversificar, gente, tá? É muito cuidado com essa palavra, tá? O Warren Buffett, ele diz o seguinte: diversifique seus investimentos, nunca seus negócios. É muito raro o empresário dar certo quando ele diversifica muito. Por exemplo, ele tem várias segmentações, ele não quer atuar em vários segmentos ao mesmo tempo, tá? Eu entrei nessa linha porque é a mesma coisa aqui, tá? Quando você quer abrir muito, quer abraçar o mundo, eu quero fazer tudo. Isso acontece na nossa área. Eu tenho palestrantes porque as pessoas me conhecem com quem? O Lucena, ele é um especialista em vendas. Eu escolhi justamente ser um especialista nessa área. Eu domino gestão? Domino. Eu domino liderança? Tenho palestra de liderança, já proferi em vários lugares, tá? Mas a minha área é equipes comerciais. Eu me tornei um especialista em treinar, em capacitar equipes comerciais, treinamento de vendas, porque é um mercado. Aí você tem a linha de serviços, você tem produtos, você tem uma série de outras coisas envolvidas dentro dessa área. Mas hoje todo mundo sabe que eu, né, trabalho essa área. Então eu escolhi essa autoridade e trabalhar essa autoridade estudando, pesquisando, fazendo treinamento aqui, fazendo treinamento fora, me conectando com pessoas, com outros grandes nomes da área, estudando os melhores livros, né, lendo os melhores livros, fazendo as melhores conexões para poder realmente ter o que compartilhar, certo? É isso. Tem mais pergunta aí? O pessoal comenta sobre o nicho, ó. O Joel também fez uma pergunta interessante. Oceano Azul, o Alexandre. Alexandre é um gestor competente. Está em Salvador agora nesse momento. O Joelito escreveu o seguinte: quando se define o nicho e se impede de fazer outras coisas, porque no início vai ser difícil se manter no nicho. Esse é o problema. Por que ninguém consegue nichar muito? Porque cede. Tem um projeto de metálica aqui para fazer. Acabou o projeto de metálica, o que é que eu vou fazer? Aí aparece um projeto de concreto para eu fazer. E aí? Faço, não faço? Não é minha área. Então, eu tomei essa posição de focar, né? Vou atrás de alguma coisa que tenha a ver com aquilo. É um posicionamento. Porque o que impede você de nichar, muitas vezes, é essa primeira objeção. Não tenho isso para aqui agora, e no primeiro momento você já vai e já abre mão daquele cenário. Tá aqui, eu tenho um exemplo claro, eu acabei de falar, Diego Brandão. Será que não aparece para... Diego, eu quero fazer aqui uma clínica. E aí? Não faço. Aparece, mas ele está posicionado. É o preço de se posicionar, você tem que se posicionar. É o preço de se posicionar, você vai pagar um preço, né? Para você sair do nível de igualdade, da mediocridade, mediocridade no termo da média, né? Você está todo mundo clínico geral, E aí todo mundo faz um pouquinho de tudo, mais ou menos. Você, para sair desse nível, você vai pagar um preço, que é negar, muitas vezes é negar. O foco serve para você entender o que você vai negar, né? O que eu vou negar para chegar onde eu quero chegar. Exatamente, o poder de dizer o não, né? A capacidade de poder dizer realmente o não, né? Eu acho que isso estimula bastante, né? E é claro que é uma
uma coisa que tem que ser muito trabalhada, tem que ser muito exercitada. O que acontece nesse momento? Se você quiser, estou perdendo serviço, estou perdendo mercado. Bom, você pode ter, nós temos uma outra ideia, né? Qual seria essa ideia? Né? O poder das alianças estratégicas. Tá? Você pode, de repente, fazer uma boa parceria, uma boa aliança com Sim. quem realmente domina essa outra área, para quem quer pegar. De repente, você pode uma boa ideia. Uma fatia menor. Isso. Você vai ganhar uma fatia menor, mas você não vai desenvolver nada. Você está pegando o cliente, eu não faço. Você vai falar o seguinte, amigo, eu faço, voltando aí para o caso do Diego, teve mais uma pergunta aqui, mas quando não se tem demanda para a área, fica complicado focar nisso. É o preço que se paga. Você vai ter que pagar esse preço. É como a Luciana falou, o que acontece? Mas será que não tem demanda mesmo? Será que não tem? Será? Exatamente. Você virou um especialista, né? Quando que eu imaginar, o cara não para de ter serviço aí de projetar aras. Nem sabia que tinha tanto aras assim no mundo, no Brasil, né? Olha isso, tá vendo? Veja, você colocou uma coisa interessante, Luciana, que é o seguinte. Quando você define um nicho, para a questão de sobrevivência, você pode ter um parceiro, eu faço projeto de concreto, ou de metálico. E aí não está aparecendo projeto metálico e o cliente quer fazer um de concreto. Eu tenho um parceiro, que eu vou colocar na planilha do parceiro, falar, parceiro, é o seguinte, você vai me dar aí um valor pela captação, e eu estou te passando um projeto aí, vou te passar para eu sobreviver, até eu conseguir determinar que o cliente, aquela percepção de quem eu sou, de quem é o nicho, que eu sou um especialista naquela área. Para a sobrevivência, como foi colocado aqui, eu faço parcerias para poder dizer, olha, eu vou passar esse trabalho para você e a captação, você coloca na sua planilha aí de custo a captação pelo serviço. Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Isso aí são alianças estratégicas. Eu faço muito, inclusive, no meu negócio, tá? Mas o que eu não faço é perder a venda. Eu não posso perder a venda porque eu não atendo esse mercado. Mas eu posso ganhar um pouco menos dessa fatia aqui, tendo um aliado, tendo um parceiro, podendo indicar e poder também dar toda essa atenção para esse cliente. Olha, eu não faço esse projeto, mas nós temos um outro parceiro nosso que faz com qualidade, nós fazemos indicações, levamos essas indicações até eles. Ou seja, o Isaías está dando um joinha aí, o Isaías é corretor de imóveis. Eu lembrei situações que eu já vi, corretores de imóveis especializados em determinado tipo de imóvel. E puxando, exatamente, tem muitos, tem corretores que são especialistas somente em imóveis de alto padrão, né? Tem outros que são especialistas. Ele focou naquele tipo de cliente. Eu tenho uma corretora que foi minha aluna também, na escola de vendas, não sei se ela está por aqui, mas ela se destacou muito. Eu já vi o potencial dela naquela época. E só uns 4, 5 anos atrás, ela começou justamente, né, a gravar vídeos, a falar para o pessoal já travada, tal. Depois, hoje essa menina explodiu, é uma das maiores autoridades aqui, inclusive em Sergipe, já palestrou até em São Paulo, no Connect Mob, que é a Yasmin Andrade. Ela se especializou onde? Minha Casa Minha Vida. Ela se precisou falar para esse público. Ela vende imóveis para a Minha Casa Minha Vida. E ela tem realmente uma autoridade muito nesse mercado. Está entendendo? Então, ela pode vender outro imóvel, mas ela é conhecida como uma autoridade nesse assunto. E foi o que ela pegou justamente lá, quando ela participou, tal, ela começou a fazer e hoje realmente ela manda muito bem. Quando você vira uma autoridade naquele assunto, você descola do patamar de igualdade, da tabela de preço que eu comentei. Existe, nós estamos, eu falo por mim, engenheiro, nós engenheiros e arquitetos somos tão incompetentes em determinar o preço e o valor do nosso trabalho, que nós precisamos que o CREA diga, que o CREA coloque, transforme a nossa hora em um commodity. Falar assim, tantos metros quadrados de estrutura metálica, o preço de projeto é R$24. É commodity. Cabelo não é commodity, você vai cortar o cabelo, você tem de R$10, de R$15, de R$20, de R$200, você tem um cara do cabelo que você deita lá. Ricardo, olha só. Ricardo, nós temos o seguinte, tá? Muito cuidado com a questão de preço, né? E principalmente de posicionamento. Quando você se posiciona, você sai de uma linha de preço e passa para uma linha de valor. Você sabe qual é o valor, você sabe quanto você investiu na sua carreira, quantos cursos você já fez, quanto você teve que realmente abrir mão, renunciar para poder estar ali, né? Renúncia que eu falo é o quê? Família, viagens, né? Cursos e mais cursos, investimento capital mesmo na sua formação. Você sabe, tudo isso tem que estar dentro da sua autoridade. Está me entendendo?
Tem médicos que cobram R$ 200 numa consulta e não resolvem o problema. Tem médicos que cobram R$ 2.000 numa consulta. E você acha barato. E resolve o problema e você acha barato porque ele resolveu. Tá entendendo? Então você tem... É uma variável. As pessoas dizem assim, porque é caro. Não. Caro depende de como você está vendo. Quem é o profissional? Quanto que ele está no mercado? Qual a autoridade que ele construiu? Isso. Você vai encontrar isso em todos os mercados. Você encontra treinamentos mais baratos no mercado? Encontra. Mas vai pesquisar o palestrante. Vai pesquisar, vai ver o que é que ele já fez, já construiu na vida dele. Nada contra. Nós temos, inclusive, pessoas aqui acompanhando que são da área. Tá? Nossa empresa tem um valor agregado um pouco maior, as pessoas até questionam, mas vai participar para você ver o quanto que a gente entrega de conteúdo, quanto a gente entrega de experiência. A gente vende uma experiência. E a experiência é o quê? É o antes, é o durante e é o depois. Todo esse cuidado que tem que ter, a gente tem que ter independente. Luciano, eu estou sozinho, eu não tenho equipe. Então, torne-se a sua melhor versão como vendedor, como profissional, que você se cobre, esteja motivado o tempo inteiro, busque a automotivação, trabalhe duro para conquistar os seus objetivos. Está pequeno agora, mas você pode se tornar um gigante, porque o potencial está dentro de você. O Paulo comentou aí, na pior das hipóteses, quero aprender a cobrar como os médicos e como os advogados. Que é outra coisa que eu coloquei. Vou colocar outra questão polêmica aqui. Os colegas engenheiros vão saber disso. Nós, engenheiros, nós temos a tendência, quando vamos atender um cliente, para mostrar que sabemos aquele assunto, já dar a resposta rápido, ou quer correr para dar resposta. Eu fui convidado para dar um orçamento de uma perícia. E o rapaz que me contratou disse, Ricardo, antes de falar com você, eu falei com outro rapaz, ele cobrou bem mais barato, e eu perguntei para ele, por que essa diferença de valor? Por que o seu está tão mais barato? E ele falou assim para mim, porque eu vi o que aconteceu na estrutura assistindo pela televisão, então eu já sei. E eu já sei o que é e eu vou lhe dar a resposta aqui agora. Então é muito fácil. Quer dizer, para mostrar que entende do assunto, o engenheiro ele tem aquela coisa de falar rápido e de entregar rápido aquilo que ele vende, que é a consulta. Sim. Já viu a história de a gente estar no bar e o cara disse assim, no restaurante, ele fala, eu quero aqui uma solução para minha casa que está assim, você risca no guardanapo e entrega a solução para ele, que é aquilo que você vende. Mas você entrega. O médico, você não faz isso, você não... O dentista, tá lá no restaurante, dá uma olhada aqui no meu dente aqui agora. Não, passa lá no meu consultório, você passa pela secretária dele, já pagou, mas nós, engenheiros e arquitetos, me coloco nesse meio, nós temos a tendência de entregar aquilo que nós vendemos. Então, nós desvalorizamos o nosso próprio trabalho. Foi um dos pontos que eu coloquei aqui. Principais erros de marketing de vendas de engenheiros e arquitetos. A insegurança. Ele quer mostrar que sabe e aí já entrega tudo. Vai falar, é aquilo ali. É aquilo ali para responder rápido. E aí entrega o que ele tem, que é a consulta. Isso é generalizado? Eu acho. Tem o pessoal comentando aqui, são engenheiros aí, ó. Exato. Fala aí, pessoal. Comente aí, por favor, aí pra gente pegar um engajamento ainda maior aí com vocês, tá? Fica ligado no horário, viu? Fica ligado no horário, viu, Ricardo? Porque o Instagram chega uma hora aí ele corta, viu? Eu não olhei, não. Não tenho experiência. Não, ele dá um aviso. Certo. Vou pegar aqui mais um gancho na parte do preço. A precificação é outro assunto, que a gente pode tratar em outra live, que é como chegar ao preço de projeto. Isso aí já gera muita discussão. Como que eu vou dar preço do meu projeto? Isso aí é um ponto que eu acho que não cabe aqui. A gente está falando de vendas, é um assunto para outra live. Precificação envolve vários aspectos aí que tem que ser calculado direitinho. São aspectos técnicos aí que envolvem. Então, o medo... Inclusive, nós temos, treinamentos de precificação, tá? A gente tem treinamentos, realmente, como você entender justamente o valor do teu produto. Nós tivemos consultoria com economistas, pessoal de gestão de parte financeira da empresa. Eu coloquei aqui como encarar o medo chamado preço. A gente pode responder alguma pergunta aqui que está fazendo? Sim, claro. Alguém fez alguma pergunta aqui? Manda. Márcio escreveu, não sabemos comercializar nosso conhecimento, é um engenheiro lá de Belo Horizonte. Alexandre falou, o chaveiro não faz isso. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas deve ser que não só
só vai lá consertar, não sei, se abre a porta primeiro. Você explica aí, Alexandre. Posso cravar que para os recém-formados a melhor situação são as parcerias com outros mais experientes? Vou responder essa rapidinho, Pedro. Se você está querendo entrar na área de projeto estrutural, por exemplo, eu aconselho que seja feito o que é feito na medicina, fazer uma residência. Que existe essa movimentação, inclusive no CREA, para você não ter habilidade, não ser habilitado a projetar estruturas só com conhecimento que você sai da universidade. Então, órgãos como a ABS já estão incentivando que seja criado um teste, como existe da OAB. Né? O teste da OAB, ou você formou em medicina, é um clínico geral, para você operar coração, você vai ter que fazer uma residência em cardiologia, vai ter que se especializar nessa área. Então, eu posso te dizer o seguinte, a sua pergunta, recém-formados, a melhor situação são parcerias? Entendo que sim. Pelo menos para aprender, continuar aprendendo. Ou você ficar um tempo no escritório daquela área que você quer atuar, aprendendo mais. Então, vamos seguir. Bruno escreveu, a especulação dos clientes e a falta de experiência do vendedor causa esta ação. Concordo. Falta de treinamento de vendas. Bruno, vê se o Lucena concorda. Quando a gente não tem argumentação para vender nosso valor, o argumento mais fácil que a gente tem é baixar preço. O cliente fala assim, não vou te pagar isso, tem como você baixar o preço e é dar desconto. Vai para a vala comum do vendedor mal treinado, que é simplesmente dar desconto. Exatamente. Acabei de falar isso aí, Elaine é do CREA. Acabei de falar aí, sou totalmente a favor da prova. Elaine, que é uma engenheira do CREA. Você vê que nosso público aqui é qualificado, viu, Lucena? Ótimo, excelente. Isso é bom. A ABS é a associação. O presidente, o diretor da ABS regional acabou de falar aí. A ABS é uma associação que atua muito no sentido da certificação profissional. A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. A Delcio Rios aí acabou de falar. É o diretor da regional aqui em Aracaju. Engenheiro Daniel. O Daniel é professor da Pio Décimo. Daniel é meu cliente. Daniel é cliente Daniel da fábrica. Ele comentou. Meu querido Daniel. Ele comentou comigo. Bem-vindo aqui. Olha Nosso só, público questão de desconto. Desconto é uma praga terrível, né? Quando você realmente não tem argumentos, né? Quando você não sabe, não melhora seus argumentos, você só tem como vender na base do precinho e do prazão, né? É dando desconto. Tem pessoas que o cliente nem pediu o desconto, você já está dizendo que tem 10%, já fica nervoso. Tem 20%. Então, eu aconselho o seguinte, se você tem uma margem, né, de descontos, você pode dar para o teu cliente, eu tenho 10%, eu posso conseguir 10%. Então, você nunca entregue os 10% de cara. Comece com 5%. Vai aumentando para 7, você sabe que o máximo que você pode chegar é 10. Tá? Porque, infelizmente, é assim. Nós estamos vivendo uma cultura no Brasil de desconto. Mas muito cuidado. É possível, sim, vender a preço cheio, desde que você tenha autoridade, desde que você seja um grande especialista, que você entregue resultado. Você tem isso. Você tem um portfólio bonito. No seu site tem um portfólio bacana. Né? Por exemplo, dificilmente um cliente vai comprar, olha isso, Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? Dificilmente o cliente vai comprar um projeto de um arquiteto, por exemplo, no qual o escritório dele não condiz. Tá entendendo? Não estou falando de você pegar o teu capital e investir num escritório, né? Num escritório bacana. É que seja adequado até aquele nicho de cliente que você determinou. Sim, mas assim, exatamente. Aí você pega, mas você pode investir numa decoração bonita, né? Numa iluminação bacana, porque as pessoas, elas são visuais, extremamente visuais. Então, quem é essa pessoa? Quem é ele? O que ele faz? Então, isso é muito importante, tá? Porque senão o mercado precisa. Tem determinados segmentos que não precisa disso, tá? Trabalhe os seus argumentos, mas esteja a questão dos seus argumentos tem que estar totalmente sincronizado com aquilo que realmente você vende, tá? Não adianta eu falar de determinados assuntos aqui e não ser coerente naquilo que eu estou falando. Você falou um ponto interessante, Lucena, que é a visualização. Nós somos seres visuais, é verdade. E aí a importância, quando você está negociando com o cliente, você fazer ele visualizar aquela situação. Porque nós vendemos o intangível, nós vendemos projeto, engenharia, solução. Sim. Nós não vendemos produto, né? Então, você como engenheiro ou arquiteto, você vende o intangível. Você tem que levar o cliente a imaginar aquela situação. Olha, imagine que é uma das frases até que a gente aprende no curso de vendas,
Fazer o exercício da imaginação, é uma técnica. Imagine que... E você coloca o cliente naquela situação, né? Você conta uma história. Vender gente, olha isso. Vai valer toda a live aqui agora, tá bom? Nessa dica você já ganhou aí todo o conhecimento da live. Vender é contar uma boa história para o teu cliente. Uma história que faça com que realmente o cliente vai pesquisar sobre o uso do storytelling. Né? Ou seja, quando você chama o cliente, a palavra imagine é uma palavra que vende, né? Você chama o cliente para dentro da sua história. E todo mundo tem alguma história para contar. E de repente tem uma objeção. Toda e qualquer objeção tem que ser devolvida para o cliente como? Em forma de pergunta. Não é qualquer pergunta, são perguntas abertas. Perguntas que você já sabe quais são essas respostas que vão vir de lá, para você entrar justamente no argumento certo, na quina do osso, se acertar. Tá o tiro certeiro, tá entendendo? Mas você tem que saber conduzir a história. Preste atenção, quando você tem uma boa história para contar, você acaba não vendendo absolutamente nada. Você está orientando o cliente através de um roteiro, de uma história que tem que ter personagens, obviamente, e de repente aquele cliente está tão envolvido, né, que você já, quando vai ver, já está na ação de fechamento. O cara vai dizer, tudo bem, eu gostei, ele concorda com você, ele balança a cabeça, o rapport foi bem estabelecido. Aí entra a figura da neurolinguística, o rapport é uma delas, tá? Ou seja, buscar a mesma sintonia do cliente, buscar a mesma frequência do cliente. Muitos perdem negociações, são destruídos numa mesa de negociação porque não entendem essas técnicas. Vendas é arte, assim como a arte que você domina, que é a arquitetura e engenharia, tá? A venda também é uma grande arte, mas elas têm que andar assim, ó, juntinhas. Saber ouvir, Luciano, a gente acha que saber vender é o cara chegar lá e mostrar várias características. Mostrar características e falar característica que o produto é. O que o produto é não importa. O que você o serviço tem que vender não importa. O benefício que aquilo vai fazer na vida da pessoa. E o benefício é que o produto ou o serviço vai proporcionar. É aquilo que vai entregar de solução. Tá? Veja que interessante. Elaine é do CREA e está comentando o seguinte. Agora na crise, intensificaram os casos de mergulho de preço. Recebemos telefonemas constantes no CREA de profissionais perguntando o que fazer quando um colega mergulha no preço. Veja que engraçado. Vou colocar uma provocação aqui agora. Vamos lá. Você imagina a situação, a cena da Apple reclamando porque a Samsung está mergulhando o preço. Você já visualizou isso? Não. Você está entendendo? Por que a gente tem que aprender a vender valor? Isso. Cara, jogue mais lá para baixo o preço. Eu tenho o meu posicionamento aqui para justamente ficar gritando. Falar, ó, amigo, ele está me cobrando, um exemplo, 10 mil. Você está me cobrando 500? Espera aí, alguém está errado nessa história. Alguém está errado nessa história. E a sua argumentação tem que ser feita para defender o seu. O nicho de mercado que você conhece, a precificação que você conhece. É importante saber chegar no preço justo do seu projeto, claro, dentro daquilo que você investiu. Tem e outro caso, embaixo de Elaine, muito interessante, que eu comentei com você, Luciano. O Inova Engenharia me provocou aí. Vai aguardando aí que você vai comentar. Inova Engenharia aí, nosso colega levou um cliente lá no escritório. Tá. E a cliente ficou satisfeitíssima com o escritório, com o posicionamento, gostou demais. E um mês depois eu vi a estrutura subindo e eu lembrei que eu não dei preço e nem fechei o projeto. E eu liguei para ele e falei, ô rapaz, me diga uma coisa, eu não dei nem preço para isso aí, você gostou, veio aqui com a cliente, ele trouxe a dona da loja para lá para o escritório e eu fiz o feedback, pedi o retorno para ele. Falei, por que a gente não fechou essa proposta? E foi a resposta mais interessante que eu já ouvi, que eu nunca tinha ouvido falar. Ele disse, Ricardo, a arquiteta gostou tanto dos seus projetos, a dona, cliente, gostou tanto dos seus projetos, gostou tanto da sua estrutura, que ela disse que você é engenheiro de gente rica e não é para ela não. E aí não quis nem pegar o preço com você. Veja o que é o posicionamento de mercado. Você saber quem é o cliente que você está lidando. E aí eu comecei a pensar, caramba, para esse tipo de cliente, eu vou ter que ir para um lugar diferente, eu vou ter que mostrar obras nossas mais simples. É marketing, isso é marketing. Sim. Né? Foi um caso interessante que nunca tinha acontecido. Eu falei, caramba. E às vezes você investe numa estrutura para atender um público que não dá valor àquilo. Na verdade, é pior. Espanta. É o efeito de você colocar um restaurante. Às vezes o restaurante tem o mesmo preço do lado e você coloca um piano de cauda na vitrine do restaurante. Ninguém vai entrar achando que é caro. Às vezes é o mesmo preço.
às vezes é o mesmo preço. Tem restaurantes aqui em Aracaju que pegaram o estigma de que são caros e outros estigmas que são populares. Porque Sim. você chega lá, não tem ar-condicionado, as mesas são muito próximas, você acha que está pagando barato pelo desconforto, mas no final das contas dá o mesmo valor. Quando você coloca na ponta do lápis, às vezes dá o mesmo valor. Isso é posicionamento. E percepção, né? Tudo é uma questão de percepção, entendeu? E é importantíssimo a gente saber como é que o nosso cliente pensa, qual é a percepção que ele tem a nosso respeito, né? Como marca, né? Como empresa, como profissional de vendas. Então, quando você fala, por exemplo, de preço, eu jamais vou deixar um cliente colocar preço no meu serviço, no meu produto. Eu deixo de vender. Quando o cliente diz assim, o valor é tanto. Ah, o valor é R$500. E o cliente diz, não, tá muito caro. Eu só pago 250. Tá bom, tá certo. Primeiramente, eu vou tentar convencer e reverter essa objeção, né? Tentar mostrar para ele por que, caro. Como assim? Você tem um parâmetro, você tem outra empresa que faça igual, porque você tem que concorrer no mesmo parâmetro. Não adianta você querer concorrer com, por exemplo, com o escritório, né? Você está aqui e o cara está aqui. Está entendendo? Não adianta. Tem que Mas ser nós, engenheiros, aí é onde eu critico, Luciano. Nós, engenheiros, o próprio CREA quer colocar assim, projeto de estrutura é R$15 um metro quadrado. É commodity. Como é que quer colocar no serviço com valor de commodity? É como você falar. Pode. Para cortar o cabelo no Brasil hoje em dia é R$30. Todo mundo tem que cortar por R$30 o cabelo. O atendimento é diferente, a estrutura é diferente, a técnica é diferente, o investimento que você fez é diferente. Não pode ter o mesmo preço. Exatamente. Isso aí não pode acontecer porque vocês estão trabalhando justamente, trabalhando o posicionamento, o valor, muda-se completamente a questão de percepção de preço. Pessoal, então não deixe o cliente colocar, tá? Só para fortalecer isso aqui. Eu deixo vender. Sim, perfeito, Luciano. Entendeu? Nós estamos chegando no final da live aí, falta 5 minutos, até o Adelson... Rápido, né? O Betinho entrou aí. Obrigado, Betinho, pela participação, meu amigo. A gente pode fazer um outro dia, inclusive, pegando uns assuntos assim que sejam... Depois a gente pode fazer um levantamento com eles, alguns tipos, trabalhando só objeção, por exemplo, as principais objeções que você mais ouve, e nós vamos tentar construir um conteúdo para mostrar como vencer essas objeções, como precificar melhor, entendeu? Trabalhar vários gatilhos mentais destinados justamente à área de vocês. Bom, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Elaine falou, vamos ter outra live para tratar sobre tabela de custos. O Yuri falou, certíssimo, o projeto não pode ser tabelado. Gustavo, tá aí. Nosso parceiro Gustavo, é grande dupla. Gustavo que participou do Evolution. Grande Gustavo. Programa de mentoria. O Lucena, para vocês entenderem. O Guilherme tá aqui, não. Tem Guilherme, ele deve estar aí também, São Paulo. O Lucena, ele conseguiu montar uma estrutura aqui em Aracaju para concorrer no cenário nacional. Ele trouxe os melhores especialistas em cada área de vendas, marketing, gestão de finanças, comunicação. Fez um programa aí. Pô, você não me mandou uma caneca dessa, velho? Tem aqui para vender. Tem para vender. E ele juntou os melhores profissionais. Juntou os melhores profissionais num conteúdo excelente. Passamos aí 6 meses estudando uma mentoria sobre vendas, marketing. E uma frase interessante, Luciano, que eu quero compartilhar com os colegas é o seguinte. 21 mentores. 21 mentores passaram por lá. Gente mais alto nível, os melhores no Brasil. Uma frase interessante que é o seguinte, o marketing ele está aqui para você não precisar vender, para você gerar o desejo de compra. Certo? Isso. Então, para entender o que é marketing e o que é vendas. Marketing é aquela ferramenta que você usa para gerar o desejo de compra. É aquela marca, sabe? Uma marca valiosa como a Apple, por exemplo, que não precisa fazer nada, os caras estão lá no lançamento, uma fila gigantesca, com produtos que só aumentam o valor. E às vezes você investe numa estrutura para atender um público que não dá valor àquilo, na verdade é pior. Espanta. É o efeito de você colocar um restaurante, às vezes o restaurante tem o mesmo preço do lado, e você coloca um piano de cauda na vitrine do restaurante. Ninguém vai entrar achando que é caro. Às vezes é o mesmo preço. Às vezes é o mesmo preço. Tem restaurantes aqui em Aracaju que pegaram o estigma de que são caros e outros estigmas que são populares. Porque você chega lá, não tem ar-condicionado, as mesas são muito próximas, você acha que está pagando barato pelo desconforto, mas no final das contas dá o mesmo valor. Quando você coloca na ponta do lápis, às vezes dá o mesmo valor. Isso é posicionamento. E percepção, né? Tudo é uma questão de percepção,
entendeu? E é importantíssimo a gente saber como é que o nosso cliente pensa, qual é a percepção que ele tem a nosso respeito, né? Como marca, né? Como empresa, como profissional de vendas. Então, quando você fala, por exemplo, de preço, eu jamais vou deixar um cliente colocar preço no meu serviço, no meu produto. Eu deixo de vender. Quando o cliente diz assim, o valor é tanto, o valor é R$500, e o cliente diz, não, tá muito caro, eu só pago 250, tá bom, tá certo. Primeiramente, eu vou tentar convencer e reverter essa objeção, né? Tentar mostrar para ele por que, caro. Como assim? Você tem um parâmetro, você tem outra empresa que passa igual, porque você tem que concorrer no mesmo parâmetro. Não adianta você querer concorrer com, por exemplo, com o escritório, né? Você está aqui e o está aqui. Está entendendo? Não adianta. Tem que Mas ser nós, engenheiros, aí é onde eu critico, Luciano. Nós, engenheiros, o próprio CREA quer colocar assim, projeto de estrutura é R$15 um metro quadrado. É commodity. Como é que quer colocar no serviço com valor de commodity? É como você falar. Pode. Para cortar o cabelo no Brasil hoje em dia é R$30. Todo mundo tem que cortar por R$30 o cabelo. O atendimento é diferente, a estrutura é diferente, a técnica é diferente, o investimento que você fez é diferente. Não pode ter o mesmo preço. Exatamente. Isso aí não pode acontecer porque vocês estão trabalhando justamente, trabalhando o posicionamento, o valor, muda-se completamente a questão de percepção de preço. Pessoal, então não deixe o cliente colocar, tá? Só para fortalecer isso aqui. Eu deixo de vender. Sim, perfeito, Luciano. Entendeu? Nós estamos chegando no final da live aí, faltam 5 minutos até o Adelson... Rápido, né?